Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando nos vídeos, na orientação do espírito do irmão José, sob orientação do médium, aliás, na psicografia do médium Carlos Bacelli, sob a orientação do espírito do irmão José, ok? Nós vamos trabalhar o livro De Ânimo Firme, no capítulo 72, Concessão e Mérito. Concessão e mérito. Olha, por aqui a gente já avalia o título, porque nós temos o hábito de pedir. Será que temos o mérito para receber? Eu quero que a gente avalie isso, tá claro? Atentemos-nos para isso, tudo bem? Concessão e mérito. Anseias pela maior expansão do teu espírito, na conquista de mais amplos poderes psíquicos. Tem hora que a gente anseia receber algo mais, a gente anseia que a espiritualidade confie mais na gente. A gente anseia conquistar ou ter mais afloração mediúnica para mais entendimento, para mais intuições. Anseias pela maior expansão do teu espírito, na conquista de mais amplos poderes psíquicos. Aspiras a ser como os grandes luminares da espiritualidade que periodicamente se corporificam no planeta. Então, olha que a gente gostaria de ser grande. Veja, a gente gostaria de ser grande, sem a gente dar conta de fazer as pequenas coisas. Está dentro do anseio. Eu fico imaginando, me veio aqui agora uma lembrança, aquelas pessoas que pedem para a gente um prato de comida, um trocado, qualquer coisa. Eu vejo essas pessoas, esses mendigos da matéria, os mendigos da matéria, eu vejo um paralelo nosso. Nós somos esses mendigos da espiritualidade. Muitos deles anseiam receber o prato de comida, mas muitos têm dificuldades de lidar com a disciplina, com o trabalho, com a higiene, com o estudo, com um vocabulário útil. Muitos de nós anseiamos para a espiritualidade, nós somos aqueles mendigos. Só que a gente também não aceita a disciplina, a gente não quer manter a vigilância, a gente não concorda com a mudança de posturas, a gente mantém a própria arrogância. Então, esses mendigos que esticam para nós a mão, eles estão esticando dentro daquilo que eles têm para pedir. Nós, quando esticamos a mão para a espiritualidade, nós também estamos pedindo. Será que temos mérito para receber? Muitos desses também anseiam por pedir, mas se lhes for oferecido mais, é provável que eles não saibam desfrutar. Ah, mas todos são assim? Claro que não. É o nosso caso diante dos espíritos, a gente pede. Todos que pedem proteção, proteja minha família, proteja meu ambiente de trabalho, me proteja, Senhor, na caminhada que estou abrindo nesse dia. Será que eu vou dar conta de desfrutar de toda a proteção que eu pedi? Porque pedir na oração, gente, é muito fácil. A gente pedir é muito fácil. E a gente acha que só de pedir a gente vai ter a cobertura da espiritualidade. Não, a gente tem que fazer por merecer. Se a gente não fizer por merecer, não adianta pedir. Aí a gente pede que nos ajude com o discernimento. As primeiras situações que aparecem para a gente agride, perde a paciência, fala palavrão, muda o humor. Adiantou pedir? Mas na oração de manhã a gente pediu discernimento. Na oração de manhã a gente pediu para que nos protegesse. Aí aparece alguma situação que testa a nossa paciência, a gente já fica impaciente e já agride. Mas eu pedi paciência cedo, na hora que eu comecei a minha oração matinal. Então, quando ele fala para nós concessão e mérito, aí ele, olha o tanto que ele avança, aspiras a ser como os grandes luminares da espiritualidade, que periodicamente reencarna, periodicamente se corporifica no planeta.
a nelas superar os limites que te são impostos pelo corpo de carne em que te encerras. Tem hora que a gente quer ir além daquilo que porque o corpo nos limita. O corpo físico nos limita. Tem hora que a gente deseja algo para além do corpo. Olha só, quando fala desses luminares, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, que está no livro Obreiros da Vida Eterna, mas para não restar dúvida, só para vocês entenderem a profundidade desse crescimento no qual a gente ainda não tem noção, que a gente ainda almeja, mas a gente não tem noção da profundidade deste crescimento que a gente gostaria. Veja bem, aqui eu estou fazendo referência ao capítulo 3 do livro Obreiros da Vida Eterna, aonde o orientador espiritual Aniceto está conversando com André Luiz. Esse capítulo 3 se chama O Sublime Visitante. E eles estão recebendo no plano espiritual a visita de um espírito de alta luminosidade que se chama Asclepios. Asclepios. Eu vou ler um trechinho para vocês entenderem a luminosidade dele. Asclepios pertence a comunidades redimidas, olha a fala de Aniceto, pertence a comunidades redimidas do plano dos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra, nas zonas mais elevadas do plano físico. Vive muito acima das noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida. Nós não temos noção da grandeza desse espírito que está ligado à Terra, não temos noção. Por quê? Porque já está em forma inapreciável, ou seja, foge ao nosso entendimento. Já perdeu todo o contato direto com o planeta e só poderia se fazer sentir através de enviados e missionários de grande poder. Olha a grandeza e a distância que ele está. Ele já perdeu todo o contato com a Terra. Está claro? Então ele vem no plano espiritual para dar uma orientação. Ele vem da região que ele está. Tanto que o Aniceto coloca assim: apreciável o sacrifício dele vindo até nós. Até nós, ele está fazendo referência a ele, Aniceto, André Luiz e outros espíritos que ele vem para fazer uma palestra, ou seja, ele vem de regiões sublimadas para fazer uma palestra para aqueles que ali estão. Aí ele fala, apreciável o sacrifício dele vindo até nós, embora a melhoria de nossa posição em relação aos homens encarnados. Embora eles já estejam em condições melhores, tá claro? Aí vem a fala do André Luiz. Quando a gente vê esse lado inacessível de espiritualização, aí o André Luiz pergunta assim, Asclepios não mais vai reencarnar na Terra? Aí o André faz perguntas que nós temos dúvidas. Asclepios não mais vai reencarnar na Terra? E olha a fala do Aniceto. Poderá reencarnar em missão de grande benemerência se quiser. Olha o tempo, gente. Mas há intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. Se ele quiser vir para a Terra, olha a distância que ele está. Se ele quiser vir, ele virá, mas numa distância de aproximadamente 5 a 8 séculos entre duas encarnações. Aí o André Luiz fala assim, devemos acreditar que seja esse o mais alto grau de desenvolvimento espiritual do universo? Olha bem o tanto que o André Luiz pensa. E é o que a gente, mas olha que luminosidade, olha que distância ele está. Já é o mais alto grau do universo? Aí o diretor dá um sorriso, né? O diretor aqui fazendo referência ao Aniceto, ele chega e fala assim, não, meu caro, de modo algum. Aí eu queria que vocês acompanhassem o raciocínio que ele traz para nós aqui. Tá? Asclepios se relaciona entre abnegados mentores da humanidade na Terra. Abnegados mentores na humanidade.
partilha a soberana elevação da coletividade a que pertence e é ainda entidade da Terra, ainda é entidade do planeta. Olha, acreditamos que Asclépios, ou seja, o nosso visitante sublime, suspira por integrar-se no quadro de representantes do orbe. Então, ele hoje é um dos orientadores espirituais do planeta, trabalhando com os orientadores da humanidade, ok? Mas o que é que ele aspira? Que ele coloca aqui. Aspira a integrar-se ao quadro de representantes do orbe como um todo, junto às gloriosas comunidades que habitam Júpiter e Saturno. Então ele deseja, ele não está na luminosidade daqueles que habitam Júpiter e Saturno. Ele não está. Ele está na luminosidade de quem coordena o planeta Terra. Mas o que ele aspira? Viver junto daqueles que estão, por exemplo, habitam Júpiter e Saturno. Olha como que funciona a escala evolutiva. Os componentes de Júpiter e Saturno, por sua vez, esperam ansiosos o instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Quem está em Júpiter e está em Saturno aspira ser orientador do sistema solar como um todo. Está ligado àqueles espíritos que vivem no Sol, emanando energias, tomando conta de todos os planetas do sistema. Quem vive em Júpiter e Saturno? Esses que vivem no sistema solar estão entre essas últimas que estão no sistema solar, estão os que aguardam cuidadosos e vigilantes o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família todos nós pertencemos. Quem vive no sistema solar já aguarda tomar conta da constelação de Hércules, aonde está inserido o nosso planeta, o nosso sistema. Olha a viagem, porque quando André Luiz pergunta, será que Asclépios não precisa reencarnar mais pela evolução? Não, meu filho, ele pode demorar de 500 a 800 anos entre duas encarnações, caso ele queira vir à Terra, caso ele queira. Que aí depende dele. Mas ele já está numa condição que não precisa mais voltar no planeta, que ele não precisa mais, já está numa condição tão sublime que... Não, ele está como orientador do planeta. Mas ele aspira ficar próximo daqueles que moram em Júpiter e Saturno. Os que estão em Júpiter e Saturno aspiram viver no Sol e tomar conta do sistema. Os que moram no Sol aspiram ser convidados a trabalhar na constelação de Hércules para tomar conta de toda uma constelação. Os que estão na constelação de Hércules, que orientam o nosso grupo de estrelas, aspiram a formar um dia na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem-na no sistema galáxico em que nos movimentamos. Ou seja, eles aspiram viver tomando conta de toda a galáxia na qual a gente se movimenta. Os que estão na constelação de Hércules. E sabe, meu amigo, disse o Aniceto para o André, sabe, meu amigo, a nossa Via Láctea, viveira e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação, uma nesga do universo. Uma nesga significa uma costura do universo. A Via Láctea, milhões de estrelas, representa apenas uma costura do universo. De trás para frente, quem hoje toma conta da galáxia, um dia tomou conta
da constelação de Hércules. Quem tomou conta, quem hoje toma conta da constelação de Hércules, um dia tomou conta do sistema solar. Morou no Sol. Quem morou no Sol antes morou em Júpiter e Saturno e se tornou espíritos evoluídos em condições de chegar a esse movimento de habitar no Sol. Quem esteve em Júpiter e Saturno antes esteve como protetor destes planetas de provas e expiações, como está o nosso e como hoje está Asclépios, que já nem precisa mais voltar no planeta, a não ser em situações missionárias entre 500 e 800 anos, se ele vier em 2 encarnações seguidas, com esse intervalo de uma encarnação para outra. Como vocês podem ver, espírito de extrema luminosidade, mas ainda assim ligado ao planeta. Tá claro? E a gente volta à colocação do irmão José, no capítulo Concessão e Mérito. Desejas inúmeras vezes livre acesso às reminiscências do passado e aos acontecimentos do porvir. Inúmeras vezes a gente quer saber o que a gente fez, por onde a gente andou, com quem que a gente esteve. Livre acesso às reminiscências do passado e aos acontecimentos do porvir. E ter uma ideia do que há de ser, do que está para vir. Olha, desejamos inúmeras vezes. Queres o integral aproveitamento do tempo na realização de boas obras. Veja, o tema é concessão e mérito. A gente deseja, mas temos mérito para ter acesso? Temos mérito para ter acesso às reminiscências do passado? Temos mérito para saber o que há de vir? Queres o integral aproveitamento do tempo na realização das boas obras. Desejo, isso é o campo do desejo. Neste sentido, reconhecemos todas as tuas pretensões são mais do que justas e semelhantes às nossas que presentemente respiramos noutra dimensão da vida que não cessa. Tudo que a gente aspira, os espíritos também aspiram. Tudo que a gente deseja, eles também desejam. A gente gostaria de ter contato desta ou daquela forma? Eles também. Todavia, cabe-nos saber que, perante a lei, não há concessão alguma sem mérito pertinente. Por mais que a gente deseje, por mais que a gente intencione, por mais que a gente gostaria, tudo isso não há concessão sem mérito pertinente. Nós não vamos conquistar absolutamente nada se não tivermos mérito. É mais aproveitado pelos propósitos do Criador quem toma a iniciativa de ser mais útil. Olha, é aproveitado por Deus quem se torna útil. É aproveitado por Deus quem se torna útil. A gente está preocupado em ser útil de alguma forma, em algum lugar, com qualquer pessoa? A gente está preocupado com isso? Vocês vão lembrar de uma colocação que a gente fez de Ralph Emerson, Ralph Waldo Emerson, que é um filósofo americano, nasceu nos Estados Unidos em 1803 e desencarna em 1882. Imaginem vocês, ele faz essa colocação, torna-te útil a alguém, torna-te útil a alguém. Olha essa colocação que ele fez para nós há quase 150 anos atrás. Olha a fala do irmão José, é mais aproveitado pelos propósitos do Criador quem toma a iniciativa de ser mais útil. Ao que tem, aí ele coloca para nós aqui entre aspas, ao que tem, mais se lhe dará. Porque essa é a fala de Jesus, que vocês estão vendo aqui no capítulo 25 de Mateus, ok? No versículo 29, ao que tem, mais se lhe dará. Que talentos possuímos e oferecemos para o prodígio da multiplicação? Ora, se o texto se chama concessão e mérito, e a gente quer que muitas coisas nos seja concedida, que mérito a gente tem para receber a concessão? Que talentos possuímos e oferecemos para o prodígio da multiplicação?
Atentemo-nos para essas colocações, porque é de uma profundidade esta fala do Aniceto conversando com André Luiz. Quando mostra a evolução de Asclépios, aí a gente vê o tanto que ainda estamos rastejando no processo da evolução, quando a gente começa a ver o grau de entendimento e de lucidez que os espíritos vão adquirindo à medida que eles vão se tornando úteis para o Criador. Atentemo-nos para sermos úteis, sejamos úteis a alguém, para que o Criador entenda que nós estamos nos colocando disponíveis para o trabalho. É isso aí. Espero que esteja valendo a pena as reflexões. Fiquem com Deus, um abraço a todos e até breve.